Glória a Deus, seja exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aí nessa tarde de quarta-feira, em nosso tempo de oração, nosso tempo aí de reflexão da palavra do Senhor. Vamos chegando para mais esse tempo. Venha se juntar conosco. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a graça dEle, a bênção dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Glória a Deus, Santo Deus, bendito seja o nome do Senhor. Seja exaltado e glorificado o nome do Senhor. Santo é o nome de Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos compartilhando, vamos chegando, estamos aqui em nosso tempo de oração, nosso tempo de busca da presença do Senhor, esse tempo de reflexão. Estamos aqui para orarmos, para refletirmos sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração essa tarde. E eu creio, sem dúvida, que Ele tem uma palavra para o nosso coração, Ele tem uma palavra para a nossa vida, Ele tem uma palavra para você, nesse tempo de oração e de reflexão da palavra do Senhor. Estamos aqui com o intuito de falar com Deus, de buscar a presença do Senhor e de sermos edificados por meio da palavra dEle, da preciosa palavra do Senhor. Somente Ele é santo, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado nessa tarde, em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Ele é santo, Ele é grande, Ele é o Senhor. Deixa aí o seu pedido de oração para estarmos orando, para estarmos falando com Deus nessa tarde, buscando a presença dEle, adorando a Ele, falando com Ele, recebendo da parte de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Somente Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Essa é uma tarde de reflexão na presença do Senhor, de abrirmos o nosso coração para o Senhor, de buscarmos a presença dEle, de buscarmos a graça dEle, a bondade dEle e refletirmos na sua santa e preciosa palavra, a palavra que nos edifica, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos dá força a cada dia, a cada momento, a cada instante, para nós prosseguirmos nessa caminhada, para nós prosseguirmos nessa jornada, enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas da vida, enfrentando os contratempos da nossa caminhada, da nossa jornada. Todos nós temos os contratempos, enfrentamos os momentos difíceis. Quantos momentos difíceis você já passou? Creio que você já passou por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas na sua vida, inúmeras circunstâncias adversas, e você foi vencedor até hoje. Você foi vitorioso, foi vitoriosa. Deus te deu forças para você superar. Deus te deu vitória. E é isso que nos faz prosseguir. É isso que nos faz durante a nossa caminhada, nós não temermos. E
E a pergunta que eu tenho essa tarde para nossa reflexão, para esse tempo de pandemia que estamos enfrentando, é por quê? Por que não tememos? Por que não temer? Quais são as razões que nos levam a não temer as dificuldades que sobrevêm à nossa vida e que sobrevêm a esse mundo? E por que nós vamos permanecer de pé, vamos permanecer firmes, sem temer? Por que não devemos temer? Temer as crises, temer as dificuldades, temer os vendavais, temer as pandemias, temer as pestes, temer as guerras, temer os conflitos mundiais, nacionais. Por que nós não devemos temer nesses tempos difíceis? Quais são as razões por que você não teme? Quais são as razões por que você permanece crendo, confiando em Deus, confiando no Senhor? Por que nós não tememos? Eu posso me lembrar de uma história, de um relato que ele acontece no ministério de Jesus, ele acontece na vida de Jesus. E domingo passado eu refleti no nosso culto sobre esse tempo, por que nós não tememos, com base nesse texto, o texto de Marcos capítulo 4, ali a partir do versículo de número 35, quando nos relata aquele evento que acontece com Jesus e os seus discípulos. Diz a palavra dele diz a palavra do Senhor, o relato de Marcos nos apresenta que Jesus, ele juntamente com os seus discípulos, eles entram no mar da Galileia e tem outros barcos juntamente com o Senhor. Diz a palavra que durante essa travessia, durante essa caminhada, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Eles enfrentaram uma tormenta assustadora, tão terrível que diz a palavra de Deus que os discípulos eles ficaram desesperados. Os discípulos eles ficaram aflitos, pensando que era o fim, pensando que eles iam perecer, destruídos, pensando que o seu barco ia naufragar. Tal era o pensamento daqueles homens que eles andavam com Jesus, que eles estavam com Jesus. E às vezes na nossa vida, durante a nossa caminhada, a nossa jornada aqui, né, nós passamos por aqueles momentos que pensamos que não tem saída, que não tem alternativa. Ficamos pensando, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Problema de todos os lados, problemas financeiros, problemas sociais, problemas de todas as espécies que atingem todas as camadas sociais. E às vezes o nosso coração ele é tomado daquele sentimento de insegurança, aquele mesmo sentimento que os discípulos estão tendo ali no mar da Galileia. Quando eles chegam para Jesus, eles dizem: ó Senhor, nós estamos perecendo, nós vamos perecer. E parece que esse sentimento que muitas pessoas em muitos lugares da terra estão tendo agora, estão vivenciando. Mas a pergunta é: por que não temer? Por que não temer essas circunstâncias contrárias, esses ventos contrários, essas tormentas que surgem, essas tempestades que surgem, essas pandemias, epidemias, pestilências? Por que não temer?
O texto de Marcos, capítulo 4, aí a partir do versículo 35, ele é bem claro para nós. Por que nós não tememos? Por que você não deve temer os tempos contrários, os tempos difíceis? Por quê? Por que você não deve temer? A primeira razão porque nós não devemos temer é porque nós temos uma palavra da parte de Deus. Nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Os discípulos, eles tinham uma palavra da parte do Senhor. Eles haviam recebido uma palavra, eles haviam recebido uma promessa da parte de Jesus, haviam recebido uma ordem da parte de Jesus. A ordem e a palavra do Senhor para eles naquele momento passemos para outra margem. Eles tinham uma promessa sobre a vida deles, eles tinham uma palavra liberada pelo Senhor. Essa travessia, Jesus não prometeu que seria tranquila, que seria sem dificuldades, sem vendavais. Ele não prometeu uma viagem calma, como também ele não nos prometeu uma caminhada, uma jornada sem problemas, sem dificuldades, sem ventos contrários. Não, ele nos deu uma palavra. Nós temos uma palavra dele, nós temos uma promessa dele. Irmãos, o que nos dá confiança nesse mundo, o que nos leva a não temer as circunstâncias que nós estamos vivendo, não são os planos projetados pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, sejam eles na esfera nacional, estadual, municipal. O que acalma o nosso coração não é isso. Não são as estratégias humanas, não são que os humanos, o que o homem ele está projetando, planejando. Não, o que acalma o nosso coração na nossa caminhada, na nossa existência, é que nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra da parte dele. Jesus, ele foi bem claro para os seus discípulos. Eles atravessemos para outra margem. Irmãos, durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, você tem uma palavra. Há uma palavra sobre a sua vida. Há uma palavra sobre a sua casa. Há uma palavra sobre a sua família. Há uma promessa de Deus. Irmãos, a nossa vida, ela é conduzida, ela é direcionada pela palavra de Deus. Ela não é direcionada pelas circunstâncias momentâneas. Ela não é direcionada pelos acontecimentos, sejam eles mundiais ou nacionais. Não. Irmãos, a nossa vida, ela é conduzida pela palavra do Senhor. Os nossos pés estão firmados na palavra. Eu creio que a sua casa ela está construída na rocha. Então, por que nós não tememos? Por que eu não e você não temos que ficar desesperados nesse momento, nesse tempo? Porque nós temos uma promessa, nós temos uma palavra de Jesus. Há uma palavra sobre a sua vida, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então eu preciso crer nessa promessa de Deus, nessa palavra de Deus, me apegar a essa promessa, me apegar, como diz Pedro, como uma luz que está iluminando em meio à escuridão desse mundo. Irmãos, a palavra é essa luz. É o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então deixe que a palavra ela conduza você, ela conduza a sua vida, oriente a sua vida, direcione os seus passos, os seus pensamentos, que a sua mente, ela esteja saturada pela palavra de Deus, pela promessa do Senhor. Então nós não vamos temer.
eu não vou temer. Você não vai temer porque você tem uma palavra. Você tem uma palavra da parte de Deus. Creia nisso. Creia que é uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você. Então essa é a primeira razão por que nós não tememos. Por que eu não vou temer? Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho uma palavra que me sustenta, que é a âncora para a minha alma nesse mar revoltoso, nesse vendaval. É uma segunda razão, eu diria, porque nós não devemos temer, é porque nós temos a presença do Senhor conosco. Então veja bem, nós temos uma palavra, há uma promessa sobre a sua vida, mas há uma presença. Nós temos a presença do Senhor conosco. Se você observar no texto bíblico aí de Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 36, você vai perceber que Jesus, ele está com os discípulos naquele barco. Você vai perceber ali a presença de Jesus. Irmãos, e eu me vejo muitas das vezes como aqueles discípulos. Nós nos vemos assim. Nós temos a presença de Jesus conosco, ele está do nosso lado, mas nós olhamos para as ondas, nós olhamos para os vendavais e pensamos como aqueles homens: Senhor, nós vamos perecer. E muitas das vezes até nós pensamos que Deus não está conosco. Pensamos que Ele está ausente. Por quê? Porque há uma dificuldade, irmãos, muito grande em nós associarmos essa presença de Jesus com os problemas que nós estamos passando, com os problemas que nós estamos enfrentando. Porque na nossa mente tem o seguinte: se Deus é comigo, se Deus está conosco, por que eu estou passando por isso? Nós pensamos assim como Gideão: Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos passando por isso? Irmãos, a presença de Deus na nossa vida, ela não representa a ausência de lutas. A presença de Jesus na sua vida, aí no seu barco, aí junto com você, não representa que não vamos ficar mais doentes, que não vamos ter problemas financeiros, que não vamos ter dificuldades. Não. Nós não estamos isentos dessas crises da vida, desses problemas da vida. Veja que Jesus está lá no barco com eles. O texto é claro, diz que Jesus foi com eles, está juntamente, está no meio daquele vendaval. Irmãos, isso é uma palavra de consolo para nós essa tarde. Você não está só. Você não está só nessa caminhada. Você não está só no meio desses ventos bravios, desse vento forte. Você não está sozinho. Aquele que fez, que criou todas as coisas, aquele que é o Senhor do céu e da terra, que é o Criador absoluto, que domina sobre todas as coisas, Ele está com você. Ele está com você. Ele diz: olha, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Conte com essa presença. Conte com a presença dele todos os dias da sua vida, mesmo que você
possa dizer: pastor, olha, eu não sinto. Irmãos, a presença de Deus não é uma questão de sentimento, de você sentir ou não. Ele não disse: se você sentir a minha presença, eu estarei com você. Ele disse: eu estarei com você. Quando que ele estaria conosco? Nos dias de bonanças, quando a vida está tudo mil maravilha, quando tudo está bom, quando tudo vai bem. Porque é assim que nós pensamos quando nós olhamos para uma pessoa e vemos tudo está indo bem, o trabalho, a vida profissional, a família, tudo está indo bem. Nós dizemos: olha que maravilha, olha, um homem de Deus, é uma mulher de Deus, olha, esse é o resultado da presença de Deus. Aí quando nós olhamos para alguém que de repente está enferma, que de repente perdeu o emprego, que de repente está passando por uma tempestade, por uma crise na família, por um problema difícil, nós pensamos e dizemos: olha, Deus não está presente nessa vida. Deus não está com essa pessoa, ela precisa buscar a Deus. Porque nós sempre associamos a presença de Deus com coisas boas. Sempre associamos a presença de Deus com bonança. Sempre associamos essa presença de Jesus no barco à ausência de problemas. E não é verdade isso. Não é verdade. Esse evangelho que diz que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que você tem que reivindicar diante de Deus a sua bênção. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo é aquele evangelho que nos diz que nós teremos lutas, nós teremos batalhas, mas nós temos também vitórias. Nos diz que nós temos Deus conosco todos os dias da nossa vida, mas essa presença de Deus conosco não isenta das dificuldades. Mesmo Jesus sendo amigo, próximo, íntimo da família de Lázaro, de Marta e de Maria, o texto bíblico diz que ele chegou a morrer. Essa vida é assim, nós temos a presença de Deus, mas essa presença não nos isenta de dificuldades. Mas o mais importante, irmãos, não é a ausência de problemas ou a presença de problemas. O mais importante não é recebermos uma grande vitória ou não recebermos uma grande vitória. O mais importante é a presença de Jesus em sua vida. Isso é o mais importante da sua vida, da sua história, da sua trajetória, da sua caminhada, da nossa caminhada. O mais importante é a presença de Jesus. É quando ele entra na sua história, é quando ele entra na sua casa, é quando ele entra na sua família. Isso é o mais importante. O mais importante. Por quê, irmãos? Porque o resto vai passar. Tudo nessa vida vai passar. Então, por que nós não tememos? Por que não tememos esses dias difíceis? Nós já demos duas razões por que você não deve temer. Primeiro, porque você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Segundo, você tem a presença de Jesus. Você tem a presença dele com você. Então, primeiro você tem, lembre disso. Por que nós não vamos temer? Porque você tem uma palavra sobre sua vida. Segundo, porque você tem a presença dele em sua vida. Terceiro, por que nós não tememos? Por causa do grandioso poder de Jesus. Por causa do poder do Senhor. Então veja, primeiro, você não vai temer por causa da palavra. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Segundo, você tem a presença de Jesus em sua vida. Terceiro, você tem o poder. Se você olhar a história, você vai perceber que é o texto que nós estamos olhando aí de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Você vê a palavra de Jesus, você vê a presença de Jesus
E de repente, quando vem aquela tempestade, quando vem aquela tormenta para assolar os discípulos, para inquietar o coração dos discípulos, ao ponto de eles acharem que vão perecer, que vão ser destruídos no meio daquela tempestade, de repente diz a palavra que Jesus, calmamente, ele se levanta, e o texto bíblico diz que ele dá uma ordem. Ele libera uma palavra sobre aquela tempestade. E aquele mar agitado, aquele mar revoltoso, ele ouve a palavra do Senhor. Texto bíblico, se você olhar o versículo 39 aí, na sua Bíblia, você vai perceber que Jesus libera uma palavra e aquela tempestade, aquele momento de desespero, aquilo que gerava desespero no coração dos discípulos, aquilo que gerava aflição, inquietação no coração dos discípulos, desaparece. O texto bíblico vai dizer que houve uma grande bonança, a tempestade acalmada, por causa da palavra, por causa da palavra do Senhor, por causa do poder do Senhor. Irmãos, isso gera em nosso coração essa confiança, essa certeza de que nada nesse mundo é maior do que o poder do nosso Deus. Nada nesse mundo é maior do que a autoridade daquele que fez todas as coisas, daquele que conhece todas as coisas, daquele que pode todas as coisas. Então nós não vamos temer. Não tenha medo. Não fique desesperado, desesperada, apavorado, apavorada, porque o nosso Deus, o Senhor a quem você serve, que está com você, que liberou uma promessa sobre a sua vida, uma palavra sobre a sua vida, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Todo poder, diz a palavra, está nas mãos dele. Irmãos, é Ele que controla as miríades e miríades de anjos. Os céus é controlado por Ele. Irmãos, a terra, tudo que há, as aves dos céus, os animais, as bactérias, até mesmo os vírus, tudo, cada célula existente nesse mundo existe por causa do poder de Jesus. Esse mundo ele não entra em um colapso total, porque diz a palavra Hebreus, capítulo 1 vai dizer que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então por quê? Por que você vai temer essas circunstâncias contrárias? Não há razão para temer. Não há razão para você ficar desesperado. Há uma palavra, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem a presença dele em sua vida e o poder dele. Ele repreendeu aquele vento e aquela tempestade. E diz a palavra que houve grande bonança. Irmãos, e tudo que nós passamos na nossa vida são oportunidades. Às vezes nós olhamos e dizemos, mas qual a razão de tudo isso? Qual a razão dos nossos problemas? Qual a razão das crises, das lutas, das dificuldades? Ainda olhando ainda para esse texto de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, além de porque nós não vamos temer as dificuldades da vida, nós vamos perceber que esses problemas são oportunidades. Oportunidades, primeiro, para a manifestação do milagre de Deus. Irmãos, a crise é a hora da manifestação do milagre.
Não existe milagre sem uma crise. Não existe milagre sem um problema. Não existe uma vitória sem uma batalha antes. Só houve calma no meio daquele mar porque primeiro houve uma tempestade. Nós só estamos lendo esse texto de Marcos porque houve uma tempestade, porque houve um problema. Então, irmãos, os nossos problemas, as nossas dificuldades são oportunidades para a manifestação da glória, do poder e dos milagres do Senhor em nossa vida. Creia nisso. Creia piamente nessa palavra. Também, irmãos, as dificuldades que nós passamos, esses vendavais, eles servem para revelar o nosso nível de confiança no Senhor. Como que está? É um teste da nossa fé. Se realmente nós confiamos em Deus ou não. Porque Jesus, ele chega para os discípulos e ele vai dizer, olha, porque vocês são tímidos. Cadê a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Então são tempos para nós confiarmos mais em Deus, para não entrarmos em desespero e nos apegarmos à palavra de Deus, à promessa do Senhor. E também os problemas, eles são oportunidades para conhecermos mais a Deus. Se você olhar para o texto, você vai ver que os discípulos, eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, viram o Senhor fazer milagres, Ele perdoar pecados, operar maravilhas, limpar os leprosos, levantar paralíticos. De repente, eles não sabem quem é Jesus ainda. De repente, eles dizem, mas quem é este homem? Que homem é este? Por quê? Por causa de um problema. Eles perceberam que Jesus não era um simples profeta, um simples mestre, mas ele era Deus. Porque lá no Antigo Testamento, quem dá ordem às águas tumultuosas para que se acalmem, quando você lê os Salmos, é Deus. E aquele que controla o mar é Deus. Aquele que controla a tempestade é Deus. Então, quando Jesus faz esse milagre, ele está dizendo, ele está mostrando que ele é Deus. Então, os nossos problemas nos levam a conhecer mais um pouco de Deus. Então, que nessa tarde, essa nossa reflexão, ela fique no seu coração. Nós vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, a bênção de Deus, que o Senhor venha te sustentar, que você não venha temer esses tempos difíceis, essas dificuldades que passamos. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família, quero pedir a graça de Deus, que o Senhor venha ministrar cada dia ao seu coração, venha te sustentar. Então, por que não temer? Tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma palavra sobre a sua vida. O Senhor é contigo, não temas, Ele é contigo e Ele é poderoso. Creia nisso, viva essa verdade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa tarde, Senhor, juntamente com os teus filhos que estão orando conosco, que estão às 15 horas, nesse tempo de oração, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de aprendizado também da palavra do Senhor. Ó Deus, eu quero abençoar, Senhor, cada um deles. Eu quero pedir que o Senhor esteja trazendo paz a cada coração, a cada lar, a cada família, que o Senhor esteja cuidando das famílias, dos lares. Ó Deus, guardando os teus filhos, sustentando, que esse seja um tempo de maior comunhão com o Senhor, de um tempo de busca da tua presença, Pai, um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo, Senhor, de adoração, Pai, que os nossos lares sejam um altar, Senhor, seja um lugar de se buscar a tua presença, Deus. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada um essa tarde, Senhor. Eu profetizo milagres, ó Deus,
Eu oro para que milagres aconteçam, para que a provisão venha sobre a vida dos teus filhos, para que não venha, Senhor, faltar, ó Deus, nada na vida deles. Que o Senhor venha, ó Deus, ministrar de uma maneira extraordinária aos seus corações. Oramos pelo Brasil, Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha dar graça, venha dar sabedoria aos nossos governantes, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor venha orientá-los, ó Deus. Oramos, meu Deus, para que o propósito que o Senhor tem nesse tempo, para com a nação brasileira, para com o nosso estado, com a nossa cidade, o que o Senhor venha cumprir, ó Deus, o teu propósito, Senhor. Pois nós sabemos que os teus planos jamais serão frustrados, ó Deus, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós oramos para que a vontade do Senhor, ela seja feita, meu Deus, em nossa vida, seja feita no Brasil, ela seja feita nas nações da terra, Senhor, que seja um tempo de volta para o Senhor, seja um tempo de profundo arrependimento, Senhor. Tem sido essa a nossa oração esses dias, Senhor, que nós voltemos, ó Deus, que o Brasil se volte para o Senhor, que as nações da terra se voltem para o Senhor, Deus, em arrependimento, em quebrantamento, em confissão de pecado. Ó Deus, que o Senhor seja estabelecido como Redentor, como Salvador, ó Deus, como Senhor das nações da terra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós, nessa tarde, nós queremos, ó Deus, abençoar cada um que está conosco. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a igreja do Senhor. Pai querido, nós oramos no nome que é precioso de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado conosco a esse tempo, junto conosco, a Maria Antônia, o pastor Rogério, os demais irmãos que estão, Antônio Modesto, Maria Carmo, a Marcilei, a Shirley, deixa eu ver mais, o Carlos, Bernardo, Daniele, Crenilda, a Ferrari, Magali, Joelma, a Marisa, Isabel, Marcelo, Cristiane, a Kátia. Que Deus abençoe todos vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. E logo mais, às 19 horas, não esqueça, esteja online, nós estaremos em nosso estudo bíblico. Você vai estar na sua casa, mas nós vamos estudar a palavra do Senhor. Todas as quartas-feiras é quarta-feira de estudo da Bíblia. Nós estamos aí expondo, refletindo no livro de Hebreus. E hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a sentar conosco aí na sua casa, abrir a sua Bíblia e estudarmos a palavra. Você pode fazer suas perguntas, seus questionamentos também. Todas as quartas, às 19 horas, é um tempo de estudo da Bíblia. E hoje nós vamos estudar, estamos no capítulo 2, ali a partir do versículo 10. Nós vamos estudar por que foi necessário Jesus se encarnasse, tornasse homem e morrer em uma cruz. Por que foi necessário isso? Se você quer saber, então à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos, nossa live aqui no estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe em nome de Jesus.